E estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre família, né, Fernanda? Isso aí. E hoje a família vai se estender um pouco mais. A família, Fernanda, é o primeiro contato do ser humano, né? É onde ele deve receber os primeiros ensinamentos, é o primeiro carinho, o primeiro aconchego, o primeiro abraço, tudo, o amor, né? Sim. É dentro da família. Quando a gente fala em família, é pai, mãe, irmãos, tios, avós, tudo isso é família. Por mais que a gente negue, algumas pessoas às vezes neguem, o laços de sangue é muito importante na relação familiar também. E às vezes se cria muita expectativa em relação a uma família, né? É verdade, Acha que né? a família do outro é perfeita, a minha é toda errada. Eu já vou avisar, não existe família perfeita. Família é lugar de desafios. É por isso que o laço de sangue às vezes é tão forte, que é para a gente saber perdoar, né? Verdade. E se amar. Deixar o amor sempre maior do que as discussões, as desavenças, que sempre vão ter, que às vezes é até divertido, não é, Fernando? Porque se fosse tudo igual, gente, que graça que tem, graça todo mundo teria. concordando com tudo certinho, né? Tem que ter um movimento mesmo, que é às vezes para movimentar. Então, quer dizer, a família que a gente conhece, a família de sangue, é o berço, né, desse ser humano que nasce, é o berço, nossa primeira casa, nosso tudo. Mas, com o passar do tempo, nós vamos criando outras famílias, Fernanda, que são os laços de amizade, Sim. né? A família que se estende além do sangue. E filhos adotivos, são N situações que eu não vou nem citar. Então, essa família que a gente vai criando é muito importante, Fernando, é muito importante. É tão importante quanto a família de sangue. Então, quando a gente se abre o coração para ter uma amizade verdadeira, às vezes a gente fala assim, sou amigo de tanta gente, mas a gente sabe que alguns amigos nossos são realmente família, outros são apenas amigos. E quando a gente fala isso, a gente não está tirando ninguém da nossa vida não, viu, Fernanda? É que realmente, às vezes, temos mais afinidade com determinadas pessoas, não é? E quando a gente fala que amigos de verdade a gente se conta no dedo, não quer dizer que os outros não sejam amigos de verdade, é que alguns a gente realmente tem mais afinidade, isso é totalmente natural. É muito comum que você tenha mais afinidade com determinada pessoa do que com a outra, não é? E às vezes amigos de infância, ou às vezes a amizade nasce e você não sabe nem do quê, né? Isso eu é tenho uma verdade. amiga minha que eu me considero irmã dela, que para falar a verdade, você quer perguntar quando é que você começou a ser amiga da pessoa? Eu falei, Eu também tenho uma, claro. Eu não sei, só sei que nós somos amigas, a gente se entende, a gente se compreende, a gente discute, não concordamos com tudo, graças a Deus, né? E a gente continua sendo amigo e faz parte da minha família também. E é assim, então, conforme você vai abrindo seu coração, abrindo espaço na sua vida para pessoas entrarem, para pessoas ficarem, né? Perdoando, porque ninguém é perfeito. Aí a pessoa, tua amiga, mas ela fez uma coisinha que te desagradou, você fala assim, não presta mais para mim, isso não serve mais para mim. Não é assim, porque a gente se colocar, às vezes, no lugar do outro, né? É Sim. tão difícil, Fernanda, a gente fala assim, tem que se colocar no lugar do outro, né? Mas é tão difícil, mas se a gente analisar, determinada atitude de uma pessoa me desagradou, mas vamos analisar, se precisar também, né, Fernanda? Porque às vezes não precisa nem você ficar fazendo essas questões, mas se coloca no lugar do... O que ela está passando naquele momento? A gente, às vezes, não sabe. O que leva uma determinada pessoa a te ofender em determinado momento? Às vezes não é nem ela que está falando, é a raiva dela por alguma outra situação e acaba descontando onde não precisa. Então, tem tanta coisa que acontece. Hoje em dia, eu digo hoje, né? As pessoas estão se ofendendo de graça. Uma questão política, uma questão de outras coisas, deixando de ser amigos por causa de uma opinião. E eu penso assim, a amizade é tão maior que isso, família é tão maior que isso, o amor que une as pessoas é tão maior que tantas coisas que vêm de fora. Se a gente deixar se contaminar por esse veneno que está solto, né, a gente fica sozinho no mundo. Então. Ninguém é perfeito, não é? Se a gente quiser uma perfeição, nós vamos procurar perfeição aonde? Num lugar nenhum. Não vai achar na família, não vai achar nos amigos, não vai achar em grupos de WhatsApp, não vai achar em lugar nenhum. Não existe perfeição. Então, a gente tem que pensar que a nossa grande família de sangue, que é a família que nós nascemos, né? A nossa grande família de amigos, né? De pessoas que nos cercam, que realmente se importa com a gente, o que a gente se importa com eles, porque às vezes a pessoa não se importa tanto com a gente, mas a gente se importa com eles. É uma amizade, é uma relação também. E releva tantas outras coisas que envenena tudo isso por fora, né? Desse círculo, de tudo digamos, que acontece, de tudo né, que acontece, né, Fernanda? Porque parece brincadeira, mas a gente tem visto muitas coisas que me entristecem, na verdade. Eu penso diferente de você,
você já não serve mais para ser minha amiga. Eu não quero ninguém pensando igual eu o tempo todo. Muito pelo contrário, eu cresço na diferença da Fernanda, né, Fernanda? Sim. E a Fernanda vai crescer com as minhas diferenças. Certeza. A gente vai conversar e vamos... E é assim na família. Gente, na família... a minha família não é numerosa, não é grande. Nós temos só 3 filhos, né? O meu marido tem mais a Luciana, então são 4. E agora vem as noras, que são pessoas diferentes. Daqui um dia vem minha neta, que vai ser outra pessoinha diferente. E olha, graças a Deus, porque eu não quero ninguém mais igual. Já tem muita gente, né? Tem que ser diferente. É o diferente que é o bonito, é o diferente que é o interessante. São pessoas pensando diferente que te enriquece. Com certeza. Não é? Então, se na família tem que ter, sempre a gente fala, tem que ter o diálogo. Ah, mas você pensa assim, eu penso assim. Conversa, discute, tenta se entender. Ah, não deu para entender? Paciência, essa é a tua opinião, essa é a minha, mas vamos respeitar as opiniões. Com certeza. Né? Cláudio, porque, olha, é muito fácil a gente conviver quando as coisas estão boas, né? Claro, é uma maravilha, lindo, né? Não é? Mas quando, assim, começa a ter aqueles atritos, aquelas situações um pouco mais difíceis, dizem que é aí que a gente conhece, né, verdadeiramente aí a nossa família, né? A nossa né? família. É porque, na verdade, principalmente na família, a gente usa muito julgamento. Né? A gente julga. Não devemos julgar, está na Bíblia, né? Não julgai para não ser julgado, vai ser medido pela mesma régua e etc. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? Mas quando a gente vê, mas fulano também não podia ter feito. Nós estamos lá julgando, né? Por quê? Quando mais próximo, mais a gente se acha no direito de falar, julgar, né, Fernanda? Mas a gente tem que se policiar muito nisso, porque... Por mais que a gente conhece, as pessoas falam, mas que a gente se conhece, Fernanda, tem hora que você tem algumas atitudes que você nunca experimentou aquilo na vida. Então, você vai passar por alguma situação nova e vai ter uma atitude que, às vezes, nem você mesmo esperava que tivesse, não é? Então, de repente, você julga uma atitude de uma determinada pessoa da sua família e analisando, fica julgando, né? E sem saber exatamente o que está dentro do coração dele, o porquê daquilo. Se é que precisar julgar também, né, Fernanda? Porque, na verdade, não precisa, né? Às vezes, esperar quando a coisa está muito quente, a gente geralmente espera esfriar para depois conversar e a pessoa, de repente, fala, realmente eu fui desagradável. E, olha, a conversa resolve tanto, né? Com certeza. Tanto. Evita muitos problemas, né? Muitos problemas. E família tem aquela coisa também, né? Eu falo mal da minha... Se você falar, nós já vamos brigar, né, Fernanda? Porque da minha família quem fala mal sou eu. Sou eu, né? Sou eu, mais ninguém. Isso é laço de sangue, gente. E nos amigos também são assim. E se eu quiser falar mal dos meus amigos, eu vou falar para eles também, viu? Não vou falar mais para ninguém, porque amigo bom não fala mal de amigo, verdade. Né, Fernanda? Mas é assim, são tantas situações. Então a gente fala, como a gente pode aumentar a nossa família, o nosso ciclo de amizade? Como pode ser tão grande essa relação de amor, eu falo? Porque a amizade é amor também. Sim. Né? Você troca de experiência, troca de conhecimento. É tanta coisa que envolve essa família de amizade também. E se permitir, né, viver tudo isso, né? Gente, é tão bom. Ouvir, Fernanda, tem uma coisa que é muito interessante que às vezes a gente esquece, que é ouvir o outro, escutar o que o outro tem para dizer mesmo. Porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, ninguém permite que ele fale. Mas aquela pessoa tem umas ideias meio estranhas. Escute. De repente você vai aprender alguma coisa com aquilo também, não é? Então, olha, conviver bem é muito bom, né? Então, saber que você tem uma família de sangue, que te ampara, tem um amigo que te acolhe. Eu peguei umas frases interessantes aqui. Eu estou com 2 textos, né? Só que eu estou com um monte de papel aqui. Certo. Né? Sempre, a Cláudia sempre traz bastante. A gente sempre lê uma coisa e... Os assuntos vão fluindo. E vai fluindo, né? Então, fala assim, viver não é difícil. Quando se torna possível abandonar o radicalismo e abrir espaço para o perdão. E é realmente isso. Porque aí eu penso assim, não aceito que o outro pense diferente. Eu faço desse jeito, meu filho quer fazer diferente, eu não aceito. Então, não se perdoa, se fecha a cara, às vezes fica sem se falar com filhos, não é? Eu conheci muitos, me entristece lembrar isso de pai que eu tive convívio, né, perto da nossa família, de o pai morrer sem falar com filhos há anos, e o filho também. Eu acho que se perguntasse para os dois, né, depois de tanto tempo, por que eles não se falavam mais, eles nem lembravam mais a razão. Olha aí. Mas ficou aquele negócio, eu não vou falar e eu também não vou. Gente, como um pai e um filho fica sem se falar? Eu não consigo entender. Eu vou ficar brigando, mas eu vou ficar falando. Vamos não é? falar, A gente pensa assim. Mas então, não pega, não se
prendam a coisas pequenas. Ah, mas a pessoa me ofendeu lá no Natal do 2000 e não sei quando, eu não vou falar, não vou na festa que ele vai estar. Gente, o mundo é tão pequeno, a vida é tão passageira, tão né? passageira, para que se prender em coisinhas, né? Eu quero ver uma família que não tem uma desavençazinha. Duvido que não existe essa idealização de família perfeita, que tudo é bonitinho, não existe. Que está nos filmes, nas não novelas, existe. né? Comercial de margarina, né, Fernanda? Não existe. Família é para ter mesmo essas desavenças, porque é para a gente saber conversar. E onde que a gente cresce? É dentro da família que nós vamos aprender a viver em sociedade. Aí, de repente, você não aceita nada na família e aceita coisas absurdas fora dela. Não é? Isso. E acho que a gente devia aceitar coisas absurdas dentro da família, né? E fora, talvez, não. Devia ser ao contrário. Na família, querendo ou não, são pessoas que têm laços, ou de sangue ou de amizade, né? Que a gente está falando aqui da família de amizade também. Sim. Então, é ali que a gente tem que restaurar esses laços quando desfraquecer. E não dar as costas, às vezes, né? E eu fui pegando eu falei que eu fui pegando algumas frases aqui, né? Ó, um pai que segura firme a mão de um filho é capaz de comunicar confiança e afeto. Isso é verdade. Porque desde criança, a hora que a criança tem medo, ela procura alguém para segurar a mão dela. Sim. E a gente vai procurar uma mão para segurar, Fernanda, do resto da nossa vida. Toda a vida nós vamos Verdade, ter alguém Cláudia. para segurar a nossa mão, né? Ó, o abraço de uma mãe internece e devolve a serenidade. Eu adoro o abraço, né? Eu vivo abraçando todo mundo que eu encontro na rua. Meus amigos já chegam... o lugar que eu chego, eles já falam, já vem dar um abraço, né? Mas eu gosto de abraçar, eu gosto de sentir abraçado e gosto de abraçar também, porque eu sempre fui, eu acho, abraçado. Olha Eu aí. creio que né, no meu convívio, devo ter sido muito abraçado. Então, se isso me conforta, eu acho que vai agradar o outro também, né? Com certeza. Agora, quando a pessoa não quer, me avisa, tá? Que aí eu não abraço. A mão de uma pessoa amiga tem a capacidade de resgatar o desejo profundo de continuar vivendo. Isso aqui é muito importante. Porque tem momentos mesmo que às vezes a gente pensa em desistir. E às vezes é um amigo que chega para você e tem uma outra visão de tudo aquilo que você está vivendo, te dá um conforto, te dá uma esperança, ou te apoia para você passar naquele momento difícil, não é? Então, ninguém se arrepende de investir nesse tesouro que é a família. Ninguém vai se arrepender nunca na vida de se investir. Então, não adianta você falar assim, eu vou cortar laços com a minha família, porque, gente, não existe cortar laços com a família. Você pode se afastar do seu pai e de sua mãe, você nunca vai deixar de ser filho deles. Você pode se afastar dos seus irmãos, você nunca vai deixar de ser irmão deles, nem que morra. Ninguém deixa de ser irmão de ninguém, Fernanda. Sim. Então, tem coisas que a gente tem que saber que se Deus te escolheu para você nascer naquela família, ou se a gente escolheu, porque diz que a gente escolhe até a família que nasce, né, com a bênção de Deus, porque a vida é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Se você nasceu naquela família, foi para aprender com aquela família. Ali está o seu presente, ali está né? o seu presente. Então não adianta falar assim, eu queria ter nascido em outra família, ou na família do vizinho, eu não sei. Não, a sua família é aquela ali. É ali que você tem que vestir a boa convivência, os seus laços de amor e responsabilidade, de perdão. É ali que você vai ter que treinar tudinho dentro da família, não é, Fernanda? Isso mesmo. Então, é muito bom a gente saber disso. Os amigos, às vezes, acontece não falo nem que a gente escolhe, porque ninguém escolhe nada não, viu, Fernanda? Eu tenho amigos que, fora brincadeira, eu não escolhi, não. Porque dá uma dor de cabeça danada, mas eu amo eles tanto. A vida vai nos trazendo, né? Então, se eles estão perto de mim, é para alguma razão também. Deus não colocou aquelas pessoas perto de mim, como a gente está aqui brincando, né, que dão trabalho. Não colocaram perto de mim para dar trabalho, isso é só uma brincadeira. Colocaram, às vezes, para me dar trabalho para eles também, porque nós estamos crescendo juntos. Então, se a gente analisar esse contexto todo com bastante amor, com bastante paciência, nós vamos ver o tanto que é importante todo esse ciclo de convívio que a gente vive. Tanto que o bom convívio nos ajuda. E vamos lembrar também, né, Fernanda, que se eu te tratar bem, e você receber alguma coisa boa de volta. Agora, se começar com patada logo cedo, você vai me dar. Não vai, se eu chegar aqui brigando com a Fernanda, a gente não faz nem programa na rádio. Não dá nem para fazer. Não dá nem para falar bom dia. Então, valorizar mesmo essa família grande que a gente fala. A nossa comunidade é uma família. Dentro da igreja, a gente que trabalha em algum serviço, a gente tem uma família ali dentro também, se ajuda. Deu alguma coisa errada, tenta ajudar e não apontar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para a convivência ficar melhor, Com certeza. ficar mais leve. Com certeza. Ô, Cláudia, olha, o nosso tempo já esgotadíssimo. Eu queria ficar falando mais umas 2 horas, mas a Fernanda não deixa. Não tem como. Cláudia, alguma última colocação para nós encerrarmos esse quadro? Uma última frasinha, ó. Toda família, toda trama familiar é composta por dificuldades e exige de nós boas doses de paciência,
tolerância e amor. Isso aí. Então, nossa família é perfeita, tá, Fernanda? Amém, amém.